Bom dia, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Bem-vindos à nossa quarta aula da nossa matéria Doutrinas Básicas. Hoje é 9 de abril de 2023, domingo de Páscoa, não é isso? Domingo onde nós lembramos mais uma vez de que o nosso Senhor vive. Na verdade, nós temos um privilégio maior ainda de poder lembrar disso todo dia. Não há necessidade de uma única data durante o ano e especialmente lembramos disso quando celebramos a ceia do Senhor, né? Bem, vamos orar pedindo a bênção do Senhor sobre o nosso estudo de hoje, que Ele venha, seu Espírito, nos capacitar a ensinar e aprender aquilo que temos que ver hoje. Nosso objetivo é encerrar essa primeira doutrina hoje. Vamos ver se a gente chega lá, né? Senão vai ter uma sobrinha para o domingo que vem, mas nós já vamos pegar e começar a próxima doutrina. Oremos. Deus querido, pedimos a tua bênção sobre nós nesta manhã. Gratos, ó Deus, pela vida que temos em Cristo, porque o domingo veio e muda completamente o significado da sexta e do sábado para aqueles que não conheciam de verdade aquilo que o Senhor estava fazendo. Nós somos gratos, ó Deus, por estar depois da história e saber de toda a história. Abençoa, Deus, nosso tempo com a tua palavra hoje. Seja um exercício de crescimento, de amadurecimento, de aprofundamento, ó Deus, do conhecimento do Senhor e daquilo que o Senhor tem para nós. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, querido. Então, como eu falei, vamos continuar com a nossa matéria de bibliologia. Estou devagar da manhã, né? Acordei direito, não. Bem, não tem nem ali hoje, né? Seria bom ter ajuda. Mas vamos começar, meus irmãos, dando essa olhada panorâmica aí, certo? Organizado de uma forma bem didática sobre o cânon, tá? Então você tem aí como se fosse uma estante, porque qual é a ideia que está sendo transmitida aí? A palavra Bíblia, eu não sei se você já sabe disso, né? Porque é algo bem básico. Na verdade, é uma palavra plural. Nem todo plural nas línguas do mundo é só colocar um S no final, né? Então, biblios, livro, biblia, livros. Então, a ideia que nós já sabemos de que é um conjunto de livros. São 66 livros, como nós bem sabemos, 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo, os quais se dividem dessa maneira que eu até falei que não ia fazer, mas aí alguém fala assim, pastor, mas tem certeza que todo mundo sabe? Então, bom, vamos lá. Pentateuco, 5 livros, certo? Os 5 livros de Moisés. Você tem os livros históricos, que compõem 12 livros, livros poéticos, que são 5 livros, e aí os restantes são profetas, divididos entre maiores e menores. Interessante que, dentre os profetas menores, tem um que é mais longo do que um dos maiores, né? Então é curioso essa definição, mas o mais importante é saber apenas que são livros proféticos. No Novo Testamento, irmãos, nós temos os evangelhos e repare, separado um único livro histórico, porque isso é importante nós destacarmos que o evangelho, ou os evangelhos, não são livros históricos. Esse não é o objetivo, certo? O próprio nome não é história, é boas novas. Então, o Evangelho de Jesus Cristo é um livro, é uma categoria literária separada, certo? Uma prova de que não é um livro histórico é que ele não é cronológico. Você repara ao ler os evangelhos lado a lado que determinadas passagens, determinadas ocorrências estão antes das outras em outro evangelho. Muda a ordem. Por quê? Porque o evangelista, ele ordenou os eventos para comprovar um argumento, para comprovar um ponto, uma mensagem. É assim que ele organizou. Em geral, claro, ele começa com o nascimento de Jesus e termina com a morte. Mas no meio do caminho, ele não necessariamente coloca as coisas em ordem histórica, em ordem cronológica, porque não é um livro histórico. Aí você tem as cartas, que obviamente se dividem entre os seus autores, Paulo, Pedro, João, Tiago, não é isso? E aí, por final, o livro de Apocalipse ou Revelação
são as divisões maiores do cânon. O segundo assunto, irmãos, relacionado ao cânon que eu queria destacar é começar a falar sobre algo que alguns podem não ter o conhecimento adequado, que é a respeito da Bíblia Católica ter mais livros do que a nossa Bíblia, entre aspas, né? Então, vamos lá. A Bíblia Católica possui 7 livros a mais no Antigo Testamento, totalizando 46. Eles são chamados apócrifos ou deuterocanônicos. Estão ausentes da Bíblia hebraica, mas presentes na Septuaginta, versão grega do Antigo Testamento, traduzida no período interbíblico. Marcelo, eu acabei esquecendo. Marcelo, pega ali na estante para mim a Septuaginta e a minha Bíblia de Jerusalém, que uma vermelha e uma azul. Uma vermelha parece um tijolo e a azul que está do lado, para mostrar para os irmãos aqui. Eu trouxe a semana passada, deixei aí para não esquecer. Então, estão presentes na Septuaginta, que é a versão grega do Antigo Testamento, que foi traduzida no período interbíblico. Opa. Foram oficialmente aceitos no Concílio de Trento, em 1545 a 1563, e são esses livros que vocês estão vendo aí na sequência. Então, irmãos, como é que... vamos dar uma pausa aqui para a gente entender uma coisa, certo? A Septuaginta, ela é uma versão, como está escrito ali, em grego, do Antigo Testamento. Por quê? A helenização, inclusive em grego, a pronúncia é helênike, certo? A helenização promovida por Alexandre o Grande, de todo o mundo que ele conquistou, transformou o grego na língua comum, certo? Na língua que todo mundo falava. Muitos judeus estavam na diáspora, estavam fora da Palestina, fora da sua terra, né, de Canaã. É difícil chamar Israel porque não tinha mais Israel, propriamente dito na época, né? Cada poder que governava lá dava um nome diferente, como por exemplo na época de Jesus era Judeia, certo? Mas eles estavam fora da sua terra. E o que acontece, irmãos, quando nossos filhos são criados em outra cultura? Eles pegam traços daquela cultura, certo? É muito comum. Estava assistindo um filme essa semana em que a primeira geração de imigrantes chineses, a menina já tinha dificuldade de falar com o seu avô em chinês, porque com o tempo falava inglês perfeitamente e chinês ela dava uma arriscada. É até uma pena, né? Porque você acaba perdendo a oportunidade de ter filhos trilingües, se for o caso, de deixar a língua se perder. O que aconteceu? Desentupiu meu ouvido ou melhorou aí? Então, eles resolveram fazer um agrado, né, os governantes, um agrado aos judeus, criar uma comissão de tradução, certo? Que era composta de 70 ou 72 especialistas, não se tem uma ideia exata desse número, e aí tem toda uma fábula de que e cada um se colocou em um lugar separado e fizeram a sua tradução, depois compararam e todos fizeram a tradução exata. Isso não é verdade. Isso foi um mito que se criou para dar nossa, olha aqui, 70 fizeram e saiu tudo igualzinho. Gente, se eu colocar aqui um papel na mão de cada um para traduzir um texto qualquer, né, para uma língua de hoje, o inglês, né, usando inclusive uma ferramenta eletrônica, é muito provável que vai sair diferença entre nós. Porque a língua é assim, você tem escolhas de como você vai traduzir, certo? Então, nesta Bíblia, certo? Nesta versão do Antigo Testamento, foram incluídos aqueles livros que estão ali, certo? Mas a gente já vai entender por que isso não é justificativa para considerá-los inspirados ou canônicos, né? Como nós estamos usando aqui. Então, e aqui eu tenho, para quem quiser, a melhor Bíblia católica que existe. E por que é a melhor Bíblia católica que existe? Por causa dos comentários. É uma Bíblia de estudo chamada Bíblia de Jerusalém e ela é muito boa, certo? Comprei em 1989, mais precisamente no inverno de 1989, certo? Eu não tenho mais hoje essa paixão por Bíblia de estudo. Eu acho que você comprando bons comentários, dicionário bíblico e umas 2, 3 teologias sistemáticas, você tem material muito mais vasto do que a Bíblia de estudo. Ela é útil, você está, de repente, né, num culto e alguém fala alguma coisa, você, olha que interessante, realmente, aí tem uma anotação lá
para lhe ajudar no entendimento naquele momento. Mas, no geral, eu acho a Bíblia de Estudo, sinceramente, muito caro. Hoje está R$150, R$200 uma Bíblia de Estudo e você compra um monte de livro, né? Comprando apenas uma Bíblia normal para o seu uso. Bem, então aí estão livros. Tobias, Judite, Sabedoria, Baruque, Eclesiástico, primeiro, segundo, de Macabeus. Vamos lá. Os 39 livros do Antigo Testamento que temos na nossa Bíblia seguiram a aceitação judaica, a qual rejeitou, de forma geral, quaisquer livros escritos depois de 435 a.C., certo? Então, a tradição judaica disse não aos livros que foram escritos no período interbíblico. Por quê? Porque os próprios rabinos, os próprios líderes judaicos perceberam a queda na manifestação profética. O que acontece depois desse ano? Isso é depois de Malaquias. O último livro do Antigo Testamento, como nós compreendemos, já havia sido escrito e encerrado. Então, há esse período de intervalo, esses 4 séculos, que são reconhecidos como um tempo de sem manifestação profética pelos próprios judeus. Ok? Bem, sendo do entendimento rabínico que a palavra profética se encerra depois do que escreveram Ageu, Zacarias e Malaquias. Além, é claro, na mesma época, né? Esdras, Neemias e Esther. Dessa forma, deixando de fora os livros apócrifos. O Novo Testamento traz mais de 295 citações do Antigo Testamento. Porém, nenhuma vez menciona os livros apócrifos. Então, entenderam? No Novo Testamento você tem mais de 295 citações do Antigo Testamento. Ok? Aí está escrito mais de, meus irmãos, porque tem algumas citações que não são tão claras assim se de qual texto que é. Por exemplo, Jesus foi para Nazaré porque, para que se cumprisse, foi dito que ele seria chamado Nazareno, certo? Não tem um texto que diz que Jesus vai ser chamado Nazareno. Ih, pastor, então está errado. Não. Se você for abrir Isaías capítulo 11, se eu não me engano, você vai encontrar lá que surgiu diante de Deus um renovo, certo? Renovo em hebraico é Nazaret. Então essa é a ideia, certo? Que Mateus importa, dizendo que ele seria conhecido como renovo, Nazareno. E aí, além de ter o nome renovo, ele é criado na cidade, cujo nome é Renovo. E aí, o vínculo. Por isso que a gente coloca mais de 295 citações, porque tem algumas que a gente não sabe exatamente quais são. E aí, nenhuma dessas citações usa os livros apócrifos. Mesmo que os autores do Novo Testamento tivessem a Septuaginta à sua disposição, certo? Que era inclusive a Bíblia que eles mais usavam. Porque, para falar com o mundo grego, eles usavam as citações da Bíblia em grego. Outro fato, a mais antiga lista cristã dos livros do Antigo Testamento é a de Melito, bispo de Sardes. Foi feita em 170 depois de Cristo, a lista de livros. Nela, ele menciona... Não, está bravo. Nela, ele menciona 38 livros do Antigo Testamento, deixando de fora Esther, mas nenhum livro apócrifo. O mesmo faz Eusébio, citando Orígenes, e depois, em 367 depois de Cristo, Atanásio, o bispo de Alexandria. Então, qual é o nosso segundo argumento aqui? Quando os pais da igreja, nós vimos esse termo semana passada, né? A geração pós-apostólica, quando os pais da igreja falavam, deixa eu dar aqui para você a lista dos livros canônicos, tá? Lembra, irmãos? Não era tão simples como pegar um livro, tá? No ano 100, no ano 130 que seja, ninguém chegava assim, meu filho, vá por favor na livraria aqui da esquina e compra um livro, uma Bíblia, para eu dar de presente para tua avó. Não é assim. Você tinha a imprensa inaugurada de verdade só no século XVI. Antes disso, os livros, eu não sei exatamente qual século que surge, mas é cerca de 700 anos antes, eles eram feitos à mão e depois costurados. Então, leva muito tempo para isso ficar pronto, e nos primeiros séculos você só tinha rolos, papiros, que, diga-se de passagem, também era muito caro. Hoje você vai ali e compra uma resma de 500 folhas de Chamex, né, por R$18, R$20, dependendo da promoção. Meus irmãos, uma folha de papiro levava dias para ficar pronto, uma só. Então imagina o custo que isso tinha.
Portanto, ter uma lista de quais livros você podia acreditar ou não já era um luxo, porque você não tinha como desperdiçar material naqueles dias, ok? Mais uma comprovação, mais um argumento. Até mesmo Jerônimo, ao incluir os apócrifos na Vulgata, disse que eles não eram livros do cânon, mas apenas livros da igreja. Em outras palavras, eles não estavam ali como parte da escritura, mas apenas como livros de consulta, para que se conhecesse o pensamento histórico daqueles dias, certo? Se você lembra bem, Jerônimo foi quem fez a tradução da Bíblia para o latim. Na aula passada, nós falamos que Vulgata não tem essa noção, ou essa ideia em português de vulgar, certo? A Vulgata significa comum, porque ele pegou a Bíblia em hebraico e grego e colocou na língua comum do povo, que por um tempo era o latim, tá? E depois, obviamente, foi se transformando nas línguas que nós conhecemos hoje, nas línguas latinas com português, espanhol, francês, italiano e assim por diante. Seguindo adiante, irmãos, para a gente fortalecer ainda mais o nosso ponto aqui. Tais livros não são aceitos por conter incongruências doutrinárias e históricas em vários deles. Então, antes, nós vimos quais são as razões externas para não aceitar esses livros, certo? As autoridades judaicas e as autoridades da igreja não os incluíram. Agora, uma razão interna. E.J. Young, no livro The Canon of the Old Testament, escreveu: não existe nenhum sinal nesses livros que ateste origem divina. Tanto Judite como Tobias contêm erros históricos, cronológicos e geográficos. Os livros justificam a falsidade e a fraude e faz com que a salvação dependa de obras meritórias. Eclesiástico e Sabedoria de Salomão inculcam uma moralidade baseada em conveniências. Sabedoria ensina a criação do mundo a partir de matéria pré-existente. Eclesiástico ensina que dar esmolas propicia expiação pelo pecado. Em Baruque se diz que Deus ouve as orações dos mortos. E em 1 de Macabeus há erros históricos e geográficos. E eu trouxe os textos para que você possa ouvi-los, de sua própria sabedoria, entre aspas, né? Então, primeiro aqui, meus irmãos, sabedoria ensina a criação do mundo a partir de matéria pré-existente. Qual o problema disso, irmãos? Contradiz Hebreus, que diz que Deus criou tudo do nada, literalmente. Daí vem a expressão latina ex nihilo, do nada. Então, Deus não teve... Não, deixa eu pegar isso aqui que não tem nada, deixa eu criar as coisas. Não, ele cria matéria do nada. Então, Sabedoria 11:17 diz: não era difícil a vossa mão toda-poderosa que formou um mundo de matéria informe, mandar contra eles, para ele continuou o texto. Então, acabou de dizer que Deus usou uma matéria informe para criar um mundo. E não é assim que a coisa aconteceu, certo? Segundo aí, embaixo, Eclesiastes ensina que dar esmolas propicia a expiação de pecado. Eclesiástico 3, 33 e 34. A água apaga o fogo ardente, a esmola enfrenta o pecado. Deus olha para aquele que pratica a misericórdia dele se lembrará no porvir. No dia de sua infelicidade, este achará apoio. Gente, quantas e quantas pessoas lendo esse texto não acreditaram que, sendo bom para o próximo, você está ganhando algum benefício com Deus? Daí talvez tenha vindo o ditado, né? Quem dá aos pobres, empresta a Deus. Bonito, mas não tem base bíblica nenhuma, absolutamente nenhuma. Quem dá aos pobres, dê aos pobres. E ponto, acabou, tá? Não tem sentido nenhum. Pastor, mas um ato de bondade não tem nenhum efeito, vou usar nem a palavra mérito, com Deus? Se você olhar no Novo Testamento, a bondade para com o necessitado é lembrada, mas junto com o coração penitente. Eis a diferença. Dar por dar, mesmo da bondade do seu coração, destituído de um ato de quebrantamento diante de Deus, não tem efeito nenhum.
E esse ato de quebrantamento é citado, por exemplo, na vida de Cornélio, onde ele era um homem justo que fazia isso, e Deus se lembra dele, mas lembra do coração de Cornélio, um coração inclinado ao Senhor. Então, esmola por esmola, irmãos, ou dar as coisas por dar as coisas, só tem o benefício social mesmo, que obviamente é válido, mas não é nosso ponto aqui. E Baruque 3,4, Deus ouve as orações dos mortos. Senhor Todo-Poderoso, Deus de Israel, escutai a prece dos mortos de Israel. Não sei o que é seríssimo. É baseado nisso que católico continua até hoje, achando que o seu vovô que faleceu está lá, olhando por nós. E tem crente que acredita nisso. Então tá lá, os meus avós, né? E olha que eu tenho uns 4 lá, né? Então tô bem. Estão lá o tempo todo no pé e no ouvido de Jesus. Olha, lembra do meu neto. Avô era dose, né? Lembra do meu neto, tá? Não sei o que ali. Não existe, não tem base bíblica nenhuma. Mas pega um texto desse e você acredita sinceramente que os mortos estão intercedendo por você, certo? Pastor, o que os mortos estão fazendo lá? Anota aí, minha elucidação teológica. Não tenho a mínima ideia. Porque, meus irmãos, quando a Bíblia se cala, a gente se cala e para de inventar moda, certo? Eu sei que eles não estão dormindo, porque sono da alma é uma heresia adventista, isso não tem nada a ver com Bíblia, tá? Eles não estão inertes, eles não estão dormindo, eles ainda não ressuscitaram. Ressurreição, irmãos, é corpo, tá? Eles não ressuscitaram corporeamente, mas eles não estão inativos, eles não estão dormindo, certo? Então, o que estão fazendo o quê? Não sabemos. A Bíblia não relata, irmãos, detalhes que não são importantes para a nossa convivência aqui agora. Agora, daí você começar a inventar coisas, especialmente baseado em um texto que não tem sustentação canônica, é outra coisa, né? Certo, irmãos? Só para vocês terem uma ideia aí de alguns erros internos desse livro. Agora, olha esse daí, segundo os Macabeus. Dá uma olhada. Esse aí é grave. Pode clicar mais porque vai fora da ordem. Macabeus 15, 37 e 38. Assim se desenrolaram os acontecimentos relativos a Nicanor, já que a partir dessa época Jerusalém permaneceu em poder dos hebreus. Finalizarei aqui minha narração. Olha o versículo sublinhado. Se ela, ou seja, se a minha narração está felizmente concebida ou ordenada, era este o meu desejo. Se ela está imperfeita e medíocre, é porque não pude fazer melhor. Você já pensou você pegar a carta de Paulo e Paulo no final diz assim, irmãos, fiz o melhor que eu pude, tá? Se não tá legal, vocês desculpa aí qualquer coisa. Eu estou pregando na carta de Paulo, 2 Tessalonicenses. E a pessoa lá no final, né? As lembranças ao irmão fulano, ao irmão Beltrano, se tarará e tal. E aí, irmãos, dá um desconto se porventura tiver algum problema aqui, porque eu escrevi rápido, estava com pressa de falar com vocês. Ou de repente, se ele escreve 2 Timóteo, Timóteo, releva qualquer erro, porque eu estou preso, estou velho, né? Não enxergo bem. Nada disso você encontra, irmãos. O que nós temos no Novo Testamento é tratado como escritura e como autoridade, não como algo como está escrito ali. E olha que mais. Assim como é nocivo beber somente o vinho ou somente a água, mas agradável e verdadeiramente proveitoso beber a água e o vinho misturados, olha aí. Assim também a disposição agradável do relato é o que causa prazer aos ouvidos do leitor. Não. O relato não é bom, agradável, porque causa prazer aos ouvidos do leitor. Muitas vezes ele não causa prazer, ele incomoda. A Bíblia não foi feita para o nosso prazer, para o nosso deleite. Ela foi feita para trazer a verdade, que muitas vezes incomoda, certo? E aí ele faz no final, e aqui termino. E eu digo, graças a Deus, porque depois de tanta lambança aqui, é melhor terminar mesmo, certo? Então, meus irmãos, o livro de Macabeus é, para mim, uma das comprovações mais fáceis do porquê eu não vi sentido, junto com as pessoas ao longo da história, de usar esse livro como livro canônico. Não é pergunta, irmão? Não é pergunta, não?
Não, é só uma afirmação que o senhor falou agora que não existia, mas não existe. Em Provérbios 19, 17, eu fui procurar porque as pessoas falam que ditados populares não estão na Bíblia. Está aqui, ó. Provérbios 19, versículo 17. Quem trata bem os pobres empresta ao Senhor e ele recompensará. Boa. Então, boa correção. Segura, Reinaldo, você só tira o mute aí, por favor. Agora, como é que a gente vai entender um texto desse com um provérbio, irmãos? É aquilo que eu falei anteriormente, que é um ditado. Porque entre um provérbio bíblico e um ditado popular, tem um mundo de distância. Então, repetindo o que a gente falou agora há pouco. O ditado popular se acredita, então, que toda esmola, ajuda que você dá, você tem crédito com Deus, certo? Você precisa lembrar que provérbio está dentro do quê? Do contexto da aliança. Dentro do contexto da aliança, você era ordenado a ajudar o necessitado. De novo, lembra lá de Esther? Lembra lá de Ruth? Ok? Ela colhia o que caía no chão. E, inclusive, Boaz diz, não atrapalhe e deixe cair mais para ela poder pegar. Porque essa era a regra. Você estava colhendo, né? Escapou da tua mão uma espiga, caiu no chão? Não pega mais. Ficava para os pobres. Certo? Havia provisão dentro da lei para ajudar os pobres. Então, ajudando os pobres, você estava cumprindo a lei. A justiça social não era necessidade de nenhuma ideologia no Antigo Testamento, era parte da forma como Deus organizou a sociedade judaica. Né? Uma lei perfeita dessa forma. Bem diferente do que se usa o ditado hoje. Né? Que, ao meu ver, a distorção vem, por exemplo, de texto como a gente acabou de ler em um dos apócrifos agora há pouco. Ok? Bom complemento aí, irmã. Muito bem. Mas o que são os livros apócrifos? Só para a gente, eu pulei a definição de propósito, tá, irmãos? Do latim antigo, apócrifos, e do grego clássico apócrifos, significa oculto ou secreto, sendo que deuterocanônicos se refere a eles terem sido aceitos em um segundo momento. Deutero, como Deuteronômio, deutero significa segundo ou dois. É porque apenas no século XVI é que eles foram realmente afirmados como canônicos, como os livros inspirados, né? Como os livros da Bíblia. O termo apócrifo foi criado por Jerônimo no V século para designar basicamente antigos documentos judaicos escritos no período entre o último livro das Escrituras judaicas, Malaquias, e a vinda de Jesus Cristo. São livros que, segundo ele mesmo, Jerônimo, que era obviamente bispo católico, não foram inspirados por Deus e não fazem parte de nenhum cânon. Então nós estamos com Jerônimo no V século fazendo isso. Quando chega no século XVI, certo? 1000 e tantos anos depois, a igreja muda de opinião. Então, é complicado, meus irmãos, você debater com tamanha passada de pano que se faz com o fato de que ao longo dos últimos 2000 anos, na verdade, minto, ao longo dos últimos 1300, 1500 anos, né, porque a igreja católica não tem esse tempo todo que eles acham que tem, a igreja vem mudando de posições, certo? Agora mesmo você tem um Papa que está fazendo elogios ao socialismo, ao comunismo. Só que o comunismo já foi colocado como espúrio pelo próprio Vaticano algumas décadas atrás. Certa vez estavam na PUC, uma palestra sobre comunismo, PUC é a Pontífice Universidade Católica, certo? Estava na PUC em São Paulo uma palestra sobre comunismo e um rapaz católico fez um maior barraco, tá filmando, né? Tá na internet isso aí, corajoso, desafiando a arquidiocese, sabe que vocês estão fazendo isso aqui? Aí ele citou o documento que ameaça de excomunhão aquele que estiver envolvido com o comunismo católico, né? Que for católico, estiver envolvido com o comunismo. Aí o Papa atual faz o que faz. Quer dizer, qual é que vale? É um ou outro. Eu estou citando um caso de mudanças, né, ao longo do tempo. E aí é complicado, meus irmãos, porque você diz que aquela é a autoridade, né? E eles mesmos dizem que essa autoridade, então, obviamente com o colégio, né,
da Santa Sé, que define o que é a Escritura. A Igreja define a Escritura. Isso não é verdade. É a Escritura que define a Igreja. Então é difícil você debater com tamanha passada de pano, mas o fato é que aí estão as razões pelas quais eles não têm razão de incluir esses livros. Outra informação importante aqui, irmãos, sobre canonicidade. São considerados apócrifos os livros que não fazem parte do cânon da religião em questão, variando entre elas. Por exemplo, alguns livros considerados canônicos pelos católicos são considerados apócrifos por judeus e ou por protestantes. Especificamente, os católicos aceitaram os livros de Tobias, Judite, Sabedoria de Salomão, Eclesiástico, Primeiros de Macabeus e Baruque. A posição oficial da Igreja Romana é que esses são de fato livros canônicos e que sua exclusão por parte dos protestantes é um erro. Então, quem está falando nesse texto aqui, meus irmãos? Nesse sentido, todo o Novo Testamento é apócrifo para o judaísmo, o qual não aceita como escritura nenhum dos seus livros, dos seus 27 livros, certo? Então, o termo apócrifo ele não é um termo específico desses 7 livros que a Igreja Católica incluiu no Antigo Testamento. Ele é um termo que você pode aplicar a qualquer coisa que não é aceita pela religião, certo? Então, por exemplo, toda a nossa Bíblia, toda ela, é apócrifa para o hinduísmo. Os hindus não aceitam a Bíblia. Então, para eles, a nossa escritura e nada é apócrifa, né? Todo o Novo Testamento é apócrifo para o judaísmo, porque eles não acreditam em Jesus como Deus, né, como Salvador, como Messias. Então, esses livros não têm valor algum, certo? Então, é um termo que você pode aplicar a muita coisa. Inclusive, começou a se aplicar na cultura popular, certo? Então, por exemplo, se você tem um programa de Guerra nas Estrelas, geralmente, quando alguma coisa vai sair de Guerra nas Estrelas, alguém pergunta, isso é canon ou não? O que ele quer dizer? Isso é oficial ou não? Certo? O oficial, ele se relaciona com as outras histórias. Se alguém inventa alguma coisa, né, que não é oficial, tá sozinho, não tem problema, fez e fez, talvez até sem autorização. Usam os termos que a gente está usando aqui para mostrar aquilo que é oficialmente aceito e aquilo que não é. Ok? Precisa do meu microfone aqui, Tiago. Em relação a esses livros que foram incluídos, né, na Bíblia Católica, eles foram incluídos depois ou antes da Reforma Protestante? Por exemplo, quando houve, né, a tradução da Bíblia para outras línguas, a Reforma decidiu não trazer esses livros ou eles não estavam ali inclusos na Igreja Católica? Não sei se deu para entender. Sim, sim. Veja bem, lembra que eu falei que eles já estavam presentes na Septuaginta e eles são colocados na Vulgata também, por Jerônimo. Isso é quinto século, certo? Ou seja, 1000 anos antes da Reforma. É colocado na Vulgata, mas Jerônimo diz, eles são livros da Igreja, mas não são livros do cânon, certo? São documentos importantes. Então, ele coloca como consulta, o que para mim já é ruim. Se ele está fazendo uma tradução bíblica, por que eu vou colocar ali um livro de John Piper? Não faz sentido nenhum. Bíblia é Bíblia. Então, qualquer livro feito por qualquer pessoa é outra coisa, mas ele inclui. Passado o tempo, meus irmãos, isso só vai ser oficializado no Concílio de Trento, em 1543, ou seja, quase 30 anos, 27 anos depois da Reforma, 26 anos depois da Reforma, certo? Que é, inclusive, a contra-reforma, a reação da Igreja Católica ao que acontece na Reforma. O que muda naquele cenário? É colocado oficialmente como livro do cânon. É isso que muda, é a perspectiva. Agora, é considerado livro canônico, a despeito de toda a evidência que eu mencionei aqui. Não é aceito pelos judeus, certo? Não é aceito pelos pais da igreja, tem contradições históricas internas. Ok. Passou-se pano para tudo isso daí e no século XVI eles comprovaram como oficial. O microfone parou. Então teve um momento que a Igreja Católica e os reformados pensavam igual, eles tinham
Eles entendiam que esses livros não faziam parte da revelação, né? O que mudou foi que não é a inclusão ou não, eles já estavam lá, Sim, mas certo? para o entendimento Ah, que é a Escritura Sagrada. sim. Eles, de um certo ponto, eles caminhavam juntos, mas, ao meu ver, os reformadores não consideravam nem livros válidos para qualquer referência, tá? Gente, vale a pena ler Macabeus, especialmente? Vale. Um livro histórico. Tem parte do que acontece, né, no conflito entre Israel e os povos que estão ali conquistando, nesse período de 400 anos, um pedaço dele, pelo menos. Mas é só isso que se reduz, mais nada. Há muito, eu recomendaria ler, por exemplo, Joséfos. E não tem nada de canônico, nem nada de apócrifo nisso daí. É um livro histórico. O melhor historiador judeu da época é Joséfos, né? O livro é A História dos Hebreus. Que, infelizmente, eu emprestei e nunca mais voltou. É triste, né, esse caso. Irmãos, quando você pedir um livro emprestado e eu fizer um documento, você não estranha não, viu? Porque procurei já 3 livros esses últimos dias lá e desapareceram. Enfim, então, Joséfos é uma boa referência porque é muito, muito mais completo do que apenas Macabeus, né? Certo, irmãos? Então vamos lá. Falando sobre canonicidade, eis aí o que nos importa. Dá uma olhada nesse gráfico aí, por favor, ok? Você tem a parte hebraica, certo? Que apenas essa os judeus aceitam, que é o Antigo Testamento, tá? A Torá, os profetas, etc. E você tem toda a Bíblia, que inclui o Novo Testamento, debaixo da inspiração dos 66 livros que compõem a nossa biblioteca, né? Como eu falei, Bíblia é um livro, é o termo no plural, que compõe os livros que nós usamos. Aí um gráfico que vai explicar um pouquinho melhor daquilo que eu falei para o próximo, que eu falei para o Tiago. Olha lá, certo? No Concílio de Trento, não em 43, 45. Na Contra-Reforma, o catolicismo romano toma um rumo diferente e inclui os livros apócrifos, passando o total para 73 livros. Agora, olha a diferença, irmãos. Da onde vem a autoridade dos 73 livros, ou pelo menos dos extras que ele incluiu? Do Papa, no sentido da Igreja. Ela decidiu isso, mesmo 1.500 anos depois das suas fontes, depois das suas origens, na verdade, mais do que isso, né? Quase 2.000 anos depois, e do fato de não ter sido aceito nem pelos autores do Novo Testamento, tá? Qual a explicação que você vai dar para Paulo nunca citar nada de Judite ou de Tobias? O maior autor do Novo Testamento, responsável pela maior parte do Novo Testamento, certo? Cita profetas, cita provérbios, cita salmos, cita todo tipo de literatura do Antigo Testamento, mas não cita nenhum dos livros que foram incluídos aí durante o período interbíblico, certo? Por quê? Paulo, como inclusive um rabi, lembra, ele era fariseu, ele segue o mesmo pensamento de que qualquer coisa produzida depois de Malaquias não possuía a sanção, o selo de autoridade divina, certo? E aí não inclui aí no cânon. Isso é um gráfico muito bom para a gente entender isso. Bem, vamos falar, meus irmãos, sobre a concepção de Jesus acerca das Escrituras. Parte desse material está aí no livro. Se você ainda não adquiriu, pode dar uma olhada lá na nossa biblioteca. Vamos lá. Jesus usou as Escrituras para repudiar as tentações, faltou outra sílaba aí, de Satanás, ok? Dizendo como, irmãos? Está escrito, certo? Então, essa é a forma séria com que Jesus enxergava as Escrituras. Fonte de poder, de autoridade para repudiar aquilo que está sendo colocado contra. Dá uma segurada aí para não distrair na liberação, ok? Então, quando Jesus usa a Escritura, e está usando, no caso, obviamente, o Antigo Testamento, ele está dando autenticidade àquilo, autoridade àquilo, e, novamente, ele não usa nada que não seja aquilo que nós já conhecemos como livro inspirado, ok? Jesus realçou a perenidade da lei mosaica e dos profetas, tomando esses escritos comparáveis às suas próprias palavras. Isso está em Mateus 5, 17 e 18 e Mateus 24, 35, que lê:
Não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Digo-lhes a verdade, enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço, até que tudo se cumpra. Mateus 24, os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. E ele está citando, literalmente, Isaías capítulo 13, versículo 10 e 34, 4. Ok? Jesus destacou tudo o que o Antigo Testamento testemunhava acerca dele, destacou que o Antigo Testamento, hoje eu estou bem, irmãos. Jesus destacou tudo que o Antigo Testamento testemunhava acerca dele, é porque está fora da ordem por isso. Queria se cumprir. É uma mistura, irmão, de remédio e de nariz entupido e de tosse, mas a gente chega lá. Lucas 24, 44. E disse-lhes, foi isso que eu lhes disse, que eu lhes falei enquanto ainda estava com vocês, era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Olha que interessante, ele não menciona, não inclui nada daquilo que a Igreja Católica atesta como inspirado ou como canônico, certo? Mas nos demais, ele diz, todo o Antigo Testamento fala a meu respeito. Ele atesta sobre isso. Jesus aprovou a visão de que nas Escrituras se encontra a vida eterna. João 5,39. Vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna. E são as Escrituras que testemunham a meu respeito. Ele está falando, obviamente, do Antigo Testamento. Ok, meus irmãos? Mas não é só isso. Próximo slide. Jesus afirmou que o Espírito Santo falou através dos escritores bíblicos. Marcos 12, versículo 36. O próprio Davi, falando pelo Espírito Santo, disse, o Senhor disse ao meu Senhor, senta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos debaixo de teus pés. Jesus aceitou a historicidade de eventos bíblicos que hoje são questionados. Jonas, a criação do ser humano, Noé e o dilúvio, Maná. Todas essas questões Jesus tratou como fato histórico. Então, quando você vê um suposto cristão dizendo que a narrativa da criação e da criação do primeiro casal é uma metáfora, é uma história, essa pessoa não percebe que ela está chamando Jesus de quê? Mentiroso. Quando um cristão questiona a narrativa do dilúvio, certo? Como sendo verdadeiro, e não sendo apenas uma coisa inventada, ele está chamando Jesus de mentiroso. Esse o problema, meus irmãos, quando a pessoa não conhece a Bíblia direito, certo? Então Jesus está atestando tais eventos como fatos históricos que realmente aconteceram. E obviamente ninguém tem coragem de chamar Jesus de mentiroso ou que ele se enganou, né? O que ele falou, obviamente, se comprova. Jesus defendeu a inerrância, ou talvez a integridade das Escrituras, dizendo que não podem ser desmembradas, certo? Elas são uma totalidade. João 10, 35. Se ele chamou Deus aqueles a quem a palavra de Deus e a Escritura não pode ser anulada, a Escritura não pode falhar. É isso que ele está querendo dizer. Então Jesus estava comprovando um ponto, certo? E aí ele abre um parênteses. E a Escritura não pode falhar. A Escritura não pode ser anulada. Ele está dizendo isso sobre a sua integridade, tá? Como toda a Escritura do Antigo Testamento. Ok? Jesus destacou a importância de se conhecer profundamente as Escrituras. Mateus 22, 29. Jesus respondeu, vocês estão enganados porque não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus. Jesus valorizou os detalhes gramaticais e palavras específicas do texto bíblico. Mateus 5,18. Digo-lhes a verdade, enquanto existirem céu e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço, até que tudo se cumpra. Mateus 5, 31. E quanto à ressurreição dos mortos, vocês não leram o que Deus lhes disse? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Ele não é o Deus de mortos, mas de vivos. Versículo 43, mesmo capítulo. Ele lhes disse, então, como é que Davi, falando pelo Espírito, o chama Senhor? Pois ele afirma, o Senhor disse ao meu Senhor, senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés.
Se pois Davi o chama Senhor, como pode ser ele seu filho? O que esse ponto aqui, meus irmãos, está comprovando? Jesus atentava para detalhes do texto bíblico que mostrava como eles eram o retrato da verdade, como eles comprovavam verdades, inclusive teológicas profundas. Quando ele fala, por exemplo, do texto em que Davi menciona como se fossem dois senhores, ali é um texto, meus irmãos, sutil, mas que fala da pluralidade da pessoa do nosso Deus, certo? Em que no mesmo texto, o Senhor disse ao meu Senhor. E é Davi falando. E aí, porque estavam chamando, certo, de Davi, de que ele era apenas filho de Davi, no sentido carnal, apenas humano, e ele está mostrando que era muito mais do que isso, usando pequenos detalhes do texto. Tá? Seguindo adiante, Jesus garantiu a composição inerrante do Novo Testamento, dizendo que enviaria o Consolador, que guiaria os apóstolos nessa tarefa, certo? Então, são os textos que ele fala que enviaria para nos guiar em toda a verdade. Jesus falou das Escrituras para a vida eterna, autores inspirados pelo Espírito Santo, eventos históricos, inerrância, a importância do conhecimento da palavra, o valor até nos detalhes, a segurança da inerrância, ou seja, em tudo Jesus comprovou, meus irmãos, que a palavra de Deus não é apenas um livro, mas é um livro inspirado, um livro que nos aponta para a vida. Bem, antes de nós seguirmos, irmãos, essa característica é extremamente importante porque a autenticação de Jesus sobre o texto, no caso dele, particularmente no Antigo Testamento, ou especialmente no Antigo Testamento, deveria remover qualquer sombra de dúvida de nós do valor que a palavra de Deus tem, até mesmo de textos que não são tão emocionantes de se ler assim. Então, às vezes, quando o pessoal pergunta, pastor, na leitura anual, tem que ler números? O ponto é, meus irmãos, é que é óbvio, eu já disse várias vezes, que uma lista de cerimônias que você tem no Pentateuco, por exemplo, não tem o mesmo valor de Romanos capítulo 8. É óbvio. Valor teológico, valor de ensino. Mas ainda assim, se está lá, certo? Eu particularmente prefiro ler. Se é uma leitura de toda a palavra de Deus, eu leio toda a palavra de Deus. Certo? Do começo até o final, ela possui conhecimento e sabedoria para nós. Eu creio particularmente, irmãos, que a leitura bíblica, né, merece aprofundamento, merece estudo, é claro, a gente faz isso, mas quando você está simplesmente lendo a palavra de Deus, esse não é um livro comum. Eu não estou me referindo aqui a algum tipo de poder, né, mágico ou qualquer coisa assim, como deixar a Bíblia aberta na estante para poder ter poderes na mão. Você está lendo a palavra de Deus, você está interagindo com o livro, o único livro cujo autor está presente. Isso possui, para usar um termo apropriado, um meio de graça na nossa vida. Possui a capacidade de bênção na nossa vida. Até mesmo um texto de Números ou Deuteronômio que seja mais difícil de ler. Ok? Agora vamos passar para um próximo assunto, irmãos, dentro de bibliologia. Iluminação. O que é iluminação? É a obra do Espírito Santo de capacitar o homem, alcançado por sua graça, a compreender a revelação escrita de Deus, a qual é necessária por quê? Por que nós precisamos de iluminação? Eu acho que esse é o termo perfeito, meus irmãos, porque nós não conseguimos enxergar fisicamente sem luz. Tem um menino lá na China, se não me engano, que ele tem uma anomalia. Ele enxerga no escuro. Em compensação, ele não pode ir do lado de fora de casa, porque ele simplesmente ficaria cego. Hipersensibilidade. Mas essa é uma anomalia. Os cientistas estudaram o menino, já não sabem explicar por que ele nasceu assim. Então ele literalmente enxerga no escuro. Pouquíssima luz. Mas se abrir uma janela, deixar muita luz entrar, ele for do lado de fora, ele tem dor de cabeça e pode até morrer, porque ele não aguenta a luz. Bem, nós, outros 99,99% da população que somos normais, quando tem pouca luz, você aperta os olhos, você não consegue enxergar direito, não é verdade? Para quem já tem alguns quilômetros rodados, a falta de luz piora muito. Então eu já percebi que eu não estou enxergando bem. Mas se eu acender uma lanterna e iluminar ainda mais o papel, eu enxergo melhor, sem óculos.
A luz faz isso. Então é perfeito esse termo, irmãos, para essa definição. Sem a luz do Espírito, nós não temos condição de enxergar a palavra de Deus como ela realmente é. E essas são as razões, irmãos. Vamos lá. A palavra de Deus está em uma dimensão acima da mera mente humana. Ela não é como a nossa mente pode perceber por si só, de forma natural. Isaías 5, 8 e 9. Agora eu estou na dúvida se é o 55 ou se é o 5, onde é que eu notei errado, mas acho que é o 55. Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Então, se a palavra de Deus contém um pensamento de Deus, ela necessita da ajuda de Deus para que nós possamos entender, ok? Ela pertence ao conhecimento espiritual, em outras palavras, conhecimento do Espírito Santo. 1 Coríntios 2, 11. Pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Então, novamente, nós precisamos, para entender a palavra, que o Espírito que a inspirou, certo? E o Deus que mandou fazer tudo isso, haja na nossa vida para que nós possamos compreender. Então, meus irmãos, eu não estou aqui descartando o trabalho árduo e o estudo. Deixa eu me fazer entender direitinho. Porque algumas pessoas levaram isso para um extremo, dizendo, então você não precisa estudar, precisa apenas que o Espírito Santo lhe mostre. Ok? Então, não é isso que a gente está dizendo aqui. Isso aí é a Congregação Cristã do Brasil, né? Então, você é tapado, continue tapado, porque Deus vai te dar uma ajudinha. Não é isso, não. O que eu estou dizendo, meus irmãos, é que nem tanto o mar, nem tanto a terra. Nós precisamos do trabalho duro, de nos debruçarmos sobre a Escritura, mas nós necessitamos desesperadamente que esse trabalho seja, para usar um termo aqui, acho que apropriado, ungido pelo Espírito Santo, para que nós possamos compreender a palavra. Então, eu não sei se nós estamos numa igreja de pregadores, né? Se os demais pregadores aqui presentes, os demais professores aqui presentes da palavra de Deus, já experimentaram isso. Eu já experimentei inúmeras vezes em que eu estava lá, fazendo a minha parte, né? Sangue, suor e lágrimas, estudando, e abre esse livro, abre não sei o que e tal, e eu estou literalmente empacado. Tudo bem que está ainda lá na terça-feira, mas o domingo está chegando e eu estou empacado. Para mim, já estou em DEFCON 3. E aí, o que me tira daquela situação, meus irmãos? O sobrenatural. Inúmeras vezes aconteceu comigo. Deus misericordiosamente, olha o termo, jogar luz, iluminar, para que eu pudesse enxergar no texto aquilo que eu não estava conseguindo enxergar antes. Né? Então, é difícil explicar uma coisa dessa. Porque eu não preciso disso para ler Camões. Bem, eu não leio Camões, mas não recentemente. Mas entendeu meu ponto? Eu não preciso disso para ler ninguém. Eu estou lendo um livro agora sobre... Mostrei para os irmãos na Confissão de Fé Batista de New Hampshire, que vai ser um dos assuntos da nossa conferência. Não perca, no próximo mês, se inscreva, a irmã Ela está aqui, momento plim plim. Então, eu estou lendo aquele livro, eu não entendi alguma coisa, eu volto. É a minha própria capacidade, da minha professora de português que me ajudou e do meu estudo, que eu uso ali. Certo? É difícil dizer dessa forma, não parecer estranho, mas em tudo a gente precisa, irmãos, do Espírito Santo. Mas o meu ponto é que não é como na palavra de Deus. Não é uma mera questão de eu pegar a Bíblia, tá? Estou lendo a Bíblia, preferência de cabeça para cima, é melhor. Então parece um certo político, enfim. Não é a mesma coisa eu estar lendo a palavra de Deus, eu não estar entendendo porque eu fui ruim de português. Aí é outra coisa. Aí você precisa, infelizmente, né, ler mais, estudar um pouquinho de concordância verbal, concordância nominal, oração subordinativa, blá. É isso que você precisa. Não é isso que eu estou me referindo. Eu também não estou me referindo, irmãos, de que há algum significado oculto. Isso aqui foi falado lá na escola de Alexandria, lembra? De interpretação bíblica.
que a Bíblia tem um significado oculto, que você precisa seja revelado a você. Não, não é isso. Estou dizendo, meus irmãos, que a intenção simples e original do autor, pelo escritor, precisa que ele nos ilumine para que nós possamos compreender especialmente e como isso se relaciona com a nossa vida. Porque esse é o objetivo da palavra. E para tanto a gente precisa dessa iluminação. Ok? Mas não tem outras razões aqui. Sem a ação intencional de Deus, o homem não pode conhecê-lo. Não é algo que parte de nós, mas parte dele em se revelar. Ok? Lucas 24, 44. E disse-lhes: foi isso que eu lhes falei enquanto ainda estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para que pudessem compreender as Escrituras. Onde é que isso aqui está acontecendo, irmãos? No caminho de Emaús, lembra? Então eles não entendiam, até agora, 3 anos ouvindo Jesus. Eles não uniam as peças do quebra-cabeça. Aí o Senhor abre o entendimento deles, para que eles entendam a Escritura. Entendeu? É interessante isso, irmãos. Estava na cara deles o tempo todo. No texto de hoje, do nosso boletim, eu vou falar que eles foram avisados nos últimos dias 3 vezes que Jesus ia morrer. E eles não entenderam. Quando ele morre, eles dizem: como? Morreu? Mas eles haviam acabado. O entendimento deles não conseguia juntar as coisas. É algo impressionante. A cegueira do nosso espírito sem a ajuda de Deus. Certo? 1 Coríntios 2, 12. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. E último tópico aí, meus irmãos. Sem tudo isso, o homem natural está cegado por Satanás para entender as coisas espirituais, inclusive o Evangelho. E aí vem o famoso texto, né? De 2 Coríntios capítulo 4. Mas se o nosso Evangelho está encoberto para os que estão perecendo, é que está encoberto. O Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. 1 Coríntios 2,14. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Então, creio que a maioria de nós já experimentou isso. A diferença que você tem hoje lendo a palavra de Deus do que você tinha antes de se converter. Eu já conheci vários crentes que disseram: olha, eu sempre li a Bíblia porque meus pais mandavam, ou eu sempre li a Bíblia porque era costume na minha casa, ou porque eu era um bom católico, sei lá o quê. E eu não entendia nada. Até que a pessoa se converte, certo? E aí ela vai ler a Bíblia de novo, e a experiência muda completamente. É difícil, meus irmãos, um incrédulo ouvir isso e dizer assim: rapaz, esses crentes viajam, né? Não é não. Isso é fato. Fato testemunhado centenas e centenas de vezes na história, de pessoas relatarem exatamente isso. Não entendiam a palavra e agora entendem por causa do Espírito Santo. Ok? Quando é que a regeneração começa, irmãos? Vamos lá. A iluminação é uma obra do Espírito Santo na mente humana. Começa na regeneração por ocasião da conversão. Momento também quando a escuridão e a cegueira são removidas e o Evangelho é compreendido e pode ser crido. Necessitamos de tal obra porque as verdades da palavra estão muito acima do alcance da mente humana natural, desde que nós já lemos Isaías 55, sendo conhecida somente por meio do Espírito. 1 Coríntios 2:11, sem o qual não temos como realmente entender. Pulou aqui entendê-la, né? No meu slide que pulou. Então, meus irmãos, no momento da conversão, como eu falei, tudo muda. A venda é tirada e a pessoa começa a compreender as coisas espirituais. Eu fico aqui tentando parar de lembrar de quantos e quantos exemplos eu já ouvi de pessoas que disseram como a sua disposição mental mudou depois da conversão, inclusive para com os crentes. Gente que literalmente odiava crentes. Não sabia nem por que odiava, mas detestava, não queria saber, né?
Crente coisa de pobre, crente sei lá e tal, essas coisas que tem na cabeça, e aí se converte, né? É esse que é bom, porque a pessoa depois vê que ela era exatamente isso que estava faltando na sua vida, que obviamente é Jesus, né? Não é ser crente, mas é Jesus, ok? Além disso, Satanás trabalha para impedir que as pessoas compreendam o Evangelho. Novamente, menciona Coríntios 4. Sendo por isso que os incrédulos não conseguem entender mesmo as questões mais básicas e as verdades espirituais mais fundamentais. É por isso, meus irmãos, que não vale a pena você, muitas vezes, debater algumas questões com o incrédulo, a não ser que seja para tentar conduzi-lo até a exposição do Evangelho. Porque a pessoa simplesmente ela está cega, mas ela está crente que aquilo que ela acredita é a verdade, ok? E ela não consegue enxergar de outra maneira, porque ela está cega. E esse debate vai ser literalmente enxugar o gelo, de certa forma. O que a gente precisa, eu estou dizendo isso porque apesar de que há o papel da apologia, né, da apologética, não é dizendo, há o papel do debate, mas é que eu percebo que em grande parte as pessoas querem apenas ganhar uma disputa. Dizer assim, eu humilhei fulano, né? Olha lá como aquele herege ficou e tal. Você ganhou o que nisso daí? Absolutamente nada. Absolutamente nada. Então, estava esses dias conversando na internet com... Eu tenho uma página que eu sigo de desenhos, né? Pinturas cristãs, que claramente é de orientação católica. Então, os quadrinhos são muito legais, é uma coisa muito bem feita. E aí, por ocasião agora da Páscoa, colocou um desenho do túmulo, né, fechado ainda, e Maria na frente, chorosa, triste. Como, obviamente, ela estava, né? Que mãe não estaria. Então, apesar de ser quem era o filho dela, certo? Era o filho dela. E aí que é o problema, que a gente diverge. E aí tava lá o pessoal assim, nossa mãe. Aí nossa irmã, que precisava de redenção, como ela mesma diz em Lucas, tarará, tarará. Então, e aí, obviamente, ter 300 respostas, né, para minha difamei a nossa mãe. Então, o ponto aqui, meus irmãos, é que aonde eu vou chegar com isso daí? Porque não acabou, continua lá. Não preciso ficar lá para cá. Se chegar lá, tem mais 5, 6 comentários debaixo do meu. O que eu tenho deixado amadurecer, como é que eu quero encerrar ali? Apontando para assim, olha, bem, independente se ela é minha irmã ou mãe de vocês, o ponto é, quem é Jesus? Esse é o mais importante do debate, é apontar para Cristo. Até porque eu nem estou dizendo que aquelas pessoas ali não sejam salvas, né? Existe aí toda uma dificuldade de se compreender, meus irmãos, que apesar de eu afirmar categoricamente que a Igreja Católica é uma igreja apóstata, isso não significa que não há pessoas lá dentro sinceras, que nem entendem de toda a apostasia que acontece lá e nem creem em toda a apostasia que está lá, certo? Uma das pessoas que cuidou de mim quando eu era bebê e é viva até hoje, toda vez que eu ia no Rio de Janeiro, ela tinha que ir lá em casa me ver. 30, 40 anos de idade, né? Tinha que ir me ver. É uma católica fervorosa que anda de Bíblia para lá e para cá. Eu não estou dizendo que ela é salva ou que ela não é. Meu ponto é que você não pode sair botando rótulo nas pessoas. Eu tinha a mãe de uma amiga que congregava, acredite se quiser, com os testemunhos de Jeová, mas acreditava piamente que Jesus era o Cristo, Filho de Deus vivo, o Deus encarnado, plenamente Deus, Deus de Deus, homem de homem. Mas, irmão, então o que você está fazendo lá? Estou fazendo a diferença. Ok? O que acontece, meus irmãos, é que quanto mais apóstata um grupo for, menor a probabilidade de você encontrar eleitos e salvos ali dentro. É esse meu ponto. Ok? Porque senão, seria mesmo, uma vez que eu creio que como batista nós temos o melhor corpo doutrinário, é a mesma coisa que eu afirmar que todo batista está salvo. E não é verdade. Certo? O que eu creio é que dentro de uma igreja saudável que defende essa doutrina, a probabilidade de que a maioria seja verdadeiramente convertida, a maioria esmagadora, é muito maior. Porque a verdade está sendo dita. Ok? Então eu não estou afirmando nem A nem B que ali
naquele debate não tem pessoas salvas, mas o meu ponto é apontar, mostrando que menos importante é ela, mais importante é aquele que está dentro do túmulo e que logo sairia dali. Mas só um detalhe, irmãos, para nós completarmos aqui. Mas hoje eu não dei o nosso intervalo, porque eu queria ver se nós encerrávamos aqui, e estou conseguindo, porque faltam apenas alguns slides. Então peço a sua paciência, porque agora a gente vai... Desculpe. Agora a gente vai falar sobre veneno. É assim que nossas doutrinas vão terminar, ok? Cuidado, veneno. Essa é uma última parte muito importante que você preste atenção. Os termos são talvez estranhos para vocês, mas é importante para você compreender que quando nós falamos isso está certo e aquilo está errado, não é bairrismo, tá? Não é torcida de time. Com raras exceções, se você torce, por exemplo, para o 15 de Piracicaba, todo mundo aqui vai dizer que seu time é melhor. O flamenguista vai dizer que seu time é melhor, o vascaíno vai dizer que seu time é melhor, o São Paulino, o palmeirense. Isso aqui é torcida de time. Isso é ruim quando se fala de coisas espirituais. Outro dia eu falei, por exemplo, que apesar de ser reformado, há detalhes da doutrina reformada que eu discordo, que acho que precisavam ser revistos e eu não sigo. Por exemplo, a maior parte da fé reformada defende o pé do batismo, que para mim é um absurdo. Faz sentido nenhum, né? Pegar a criança, projeto de pecadora, jogar uma água na cabeça dela para dizer que agora ela é filha da aliança. Faz sentido, biblicamente, você explicar uma coisa dessa, mas faz parte da fé reformada de muita gente. Os irmãos presbiterianos, anglicanos e assim por diante, correto? Rapaz, outro dia eu falei uma coisa dessa, eu me vi amarrado na fogueira, porque complicado. Agora, na questão da Páscoa, só coloca as imagens e tal, né? E aí lá tá a quebra de mandamento. Você não pode fazer nenhuma representação física de Jesus. Tem gente na internet fazendo campanha contra assistir o The Chosen. Não por causa do conteúdo, mas porque simplesmente tem um ator fazendo Jesus. Né? E eu não tô nem aí para isso daí, porque não é o sentido do mandamento de não fazer nenhuma imagem, nada do que está sendo no céu. A ideia é idolatria. É por isso que a nossa cruz está vazia. Porque nós jamais colocaríamos ali, primeiro porque ele não ficou ali, mas jamais colocaríamos ali um boneco morto, certo? Para representar alguma coisa, aí sim seria idolatria. Várias igrejas mais antigas do mundo, de outras correntes, usam figuras, né? Aliás, tem uma igreja batista nos Estados Unidos que tem os vitrais com representações de passagens bíblicas, coisa mais linda. Queria eu ter dinheiro e gente para fazer isso, para botar na nossa. Maravilhoso. Arte é bonita. O problema é quando você transforma isso em idolatria, mas já é uma coisa completamente diferente. Então, meus irmãos, teologia não se defende como torcida de time. Vocês estão entendendo onde eu queria chegar, né? Você pode ser um bom calvinista e dizer assim, mas tem esse ponto do calvinismo que eu não concordo. Tudo bem. Desde que não afete o cerne da fé cristã. Porque se você disser assim, pastor, eu sou um cristão, eu fecho. Mas esse negócio de Jesus é Deus, fogueira nele. Que aí é outra coisa completamente diferente. Tá? Inclusive a gente falou sobre isso, irmãos, domingo passado na mensagem. Quando Paulo trata uma coisa central da fé com os Gálatas, ele mete o pé no peito. Ó Gálatas insensatos. Se vocês estão tão preocupados assim com uma circuncisãozinha, quem dera vocês fossem mutilados. Você está entendendo o que ele está dizendo? Ele literalmente disse, se vocês estão ligando para cortar 2 centímetros de pele, corta tudo logo. É Paulo, meu irmão, o seu melhor estilo, pé no peito. Aí quando vai com os Tessalonicenses, o problema não é tão grave assim. É escatologia, doutrina que eu amo. Mas ninguém vai para o céu porque é pré-milenista, pós-milenista, milenista. Ninguém vai deixar de ir também por não ser.
Quando tiver arrebatamento antes da tribulação, vai ter uma surpresa, mas não vai deixar de ser crente. O ponto, meus irmãos, é que olha como ele trata os Tessalonicenses. Porque é um erro doutrinário, não é uma heresia, ok? Mas o que a gente vai falar aqui é coisa séria. Primeiro ponto, irmãos, liberalismo teológico. Irmãos, eu estudei, minha esposa estudou, Tessa também, em uma escola onde a palavra liberal era palavrão. Agora vamos deixar a coisa bem clara. Eu sou liberal na economia. Porque esse é um problema, irmãos. Essa é uma palavra usada para um monte de coisas, certo? Então, outro dia eu vi uma confusão imensa, né? Quando o irmão botou nas redes sociais uma defesa do liberalismo. O pessoal nem leu e já caiu matando em cima. Ele está falando de economia. Aí o pessoal achou que ele estava falando de teologia, tá? Liberalismo econômico é uma coisa completamente diferente. Estude, se informe, não é o nosso caso aqui. Tem nada a ver com isso aqui, tá? O liberalismo ideológico nos Estados Unidos é a esquerda. Certo? Quando alguém fala assim, não, eu sou liberal, ele está dizendo que ele é pró-aborto, pró absolutamente tudo do movimento LGBT, que mais? Ele é justiceiro social, né? Pinta o cabelo de azul e faz protesto na frente contra a venda de carne, esse tipo de coisa assim. Outras palavras, pessoal doido, né? Então, esse é o liberal, o pessoal de esquerda, que é outra coisa completamente diferente. Estabelecidas essas diferenças, o que isso aqui é que nós estamos falando? O liberalismo teológico, meus irmãos, promoveu a remoção do sobrenatural no texto bíblico. Então vamos lá. Você acredita que deram voltinha ao redor de Jericó e caiu? Só limitada. Só que acredita em Papai Noel. Você acredita que teve nascimento? A Virgem teve filho. Você sabe o que é a Virgem, né? Tudo que era sobrenatural passou a ser ilustrações, metáforas, mitos que não estavam lá, mas foram incluídos pelo povo da época que escreveu uma forma deles traduzirem a realidade daquilo que eles não conseguiam compreender. É mais ou menos quando um indígena vê o raio e acha que é um deus, porque ele não sabe que é apenas uma descarga atmosférica. Entendeu? Então, há 1.000, 2.000, 3.000 anos atrás, o autor sagrado viu alguma coisa e não entendeu e descreveu de uma maneira fantástica, certo? Agora eu queria entender o que eles viram no Mar Vermelho para descrever do jeito que eles descreveram. Porque eu não entendo o que exatamente eles viram, porque os liberais não explicam qual foi o conceito exatamente que eles quiseram falar. Mas o que eles dizem é: não há nada sobrenatural no texto bíblico. Seguindo, foi adicionado pelos escritores devido à sua visão limitada e superstições religiosas. Como eu falei, tipo raio, que era uma manifestação divina e não uma descarga apenas atmosférica. O cristianismo, então, irmão, se você remove tudo isso, você removeu quem? Vou dar uma dica, com Q maiúsculo. Removeu quem das escrituras? Deus. Você removeu a capacidade de Deus de intervir na história humana e esses atos sobrenaturais serem registrados, certo? O cristianismo, então, irmãos, é reduzido à dimensão ética e pragmática. Ou seja, é apenas um conjunto de bons conselhos, de boas histórias morais, né? O que, meus irmãos, é incrível, é exatamente o que muitos púlpitos têm transformado a palavra de Deus hoje. Então perceba, meus irmãos, a Bíblia é um livro sobre redenção, não é um livro sobre como você pode ser melhor amanhã. Pastor, mas qual é a diferença? A diferença, meu querido, é que a redenção aponta para suas falhas, sua inaptidão. A redenção, meus irmãos, não é apenas, veja bem, eu estou me afogando, alguém já usou essa ilustração, né? Redimir é jogar uma boia para salvar a pessoa que está se afogando, tá? Mais ou menos. Mais ou menos. Talvez ela esteja se afogando porque teve cãibra.
Talvez ela esteja se afogando porque ela já está nadando há 10 horas. A redenção meus irmãos, alguém está na água, ela não tem nem condição de nadar. Ela não tem condição nem de aprender a nadar. Redenção vai além, aponta para a incapacidade do ser humano de salvar a si mesmo. Como Tim Keller tanto bem colocou sobre o Natal, a melhor mensagem do Natal é: o homem não pode salvar a si mesmo. Deus tem que intervir. Agora, quando você vai fazer de uma melhora, ok? Você parte do ponto de que a pessoa está aí numa média 5. Aí você vai melhorar, ver se ela chega à média 7. Dá uma melhoradinha na vida da pessoa, né? Não é isso que a Bíblia faz. O que está sendo pregado muito hoje é que está se acrescentando Jesus à vida da pessoa. Quando de fato o Evangelho substitui Jesus na vida da pessoa. Porque ele morreu a nossa morte para vivermos sua vida. Ok? E aí então alguns nomes para você aprender, tá? Rudolf Karl Bultmann, 1884-1976, camarada morreu há pouco tempo. É um dos seus maiores expoentes. Mas podemos destacar antes dele a Adolf von Harnack, 1851-1930. Irmãos, o dano que esses homens fizeram à academia é inacreditável, é difícil de colocar em palavras. E o pior é você ver pastores admirando especialmente Bultmann. Eu sei que dá para comer, mas eu não me arrisco a comer pequi. Quando eu vi a foto do pequi, eu falei, não é para mim. Pela mesma razão, meus irmãos, que eu fiquei anos sem comer peixe. No dia que minha mãe chegou para mim e disse assim, você já está grandinho demais para eu tirar a espinha, tira você mesmo. Ovo, por favor. Porque eu não suporto, ficar catando espinha. 2, o risco, que já aconteceu, dela ficar na minha garganta. Não vejo sentido de correr o risco gratuito. Até que eu descobri a bênção de Deus chamada tambaqui. E a segunda bênção de Deus chamada dourada. Né? E aí Deus dá mais bênção ainda e diz aqui no cartaz, sem espinha. Os caras ainda me entregam, pronto. Aí eu voltei a comer peixe há mais ou menos 20 anos atrás, quando eu cheguei em Boa Vista. Eu não estou brincando. Eu fiquei anos sem... A não ser o filezinho de peixe, né? Que ele já vinha prontinho e tal, você compra no supermercado. Mas na praia, né? Não vou. Infelizmente, irmãos, teólogos insistem em comer em bolo. Qual o peixe que tem mais espinha aqui no norte? Você lembra? Bodó? Jaraqui? O jaraqui, o pacu e esse outro aí, matrichã, um bolo disso com pequi e põe na boca para mastigar. Sabe, você não está satisfeito? Tudo envolvido na camada de pele de ouriço. É isso que eles estão fazendo, irmãos. Tem mais coisas dele que você aproveita. Estou vendo para onde eles estão indo, aproveitando. É por isso que o nosso autor colocou ali, cuidado, veneno. Pastor, o senhor está dizendo que eu não posso ler Bultmann? Meu irmão, você pode ler se quiser. Eu estou lhe dizendo apenas que seu tempo é tão curto. Eu não tenho tempo para ler asneira. Para que eu vou ler uma coisa que eu sei de alguém que nega a inspiração bíblica? Para que eu vou perder meu tempo? Certo? Já li, quando tinha que estudar isso no seminário, né? Inclusive, um dos livros que eu procurei foi meu livro de teologia contemporânea. Não sei se eu dei, nós também. Mas enfim, meus irmãos, esse aí é brabo. Tem coisa ruim também depois disso. Próximo veneno. Neo-ortodoxia. Salva aí o áudio. E a gente vai ficar aqui no áudio da câmera mesmo. Tá salvando? Beleza. Vamos. Tá só um pouquinho, vou me aproximar um pouco mais aqui da câmera. Vai para... Como é que chama?
Tá muito escuro aí a imagem? Não, tá bom, tá bom. Então vamos lá. O nome é bonito, não é? Olha, pastor, tem ortodoxia no lugar, mas tem neo. Calma. Se fosse só ortodoxia, meu irmão, tava ótimo. Não tá funcionando. Porque ortodoxia significa a regra reta, certo? E aí botaram o neo na frente. Vamos lá. Eu vou ter que ler e vou ter que acreditar porque não tem mais projeção. A Escritura não é mais a palavra de Deus, mas ela contém a palavra de Deus. Certo? Certo, irmãos? Sim. Não, errado. Errado. Ela é a palavra de Deus. Mas qual a diferença? A diferença é o seguinte. Eu estou lendo... Irmãos, eu preciso de silêncio, aí fica difícil. Isso inclui você também. Eu estou lendo a palavra de Deus, certo? Lá no devocional de hoje, Lucas e tal, papapá. Aí eu, peraí. Como é que eu vou saber se isso aqui é a palavra de Deus? Se só contém. Aí a neortodoxia explica. Olha lá. Isso ocorre a nível pessoal. Quando pessoas do passado tiveram um encontro com Deus, que nome sugestivo, receberam uma revelação. Servindo a Escritura hoje para fazer o mesmo no presente, ela se torna palavra de Deus para aquele indivíduo. A Escritura, portanto, se torna a palavra de Deus quando aponta alguém para Cristo. A ênfase está na experiência pessoal. Cécile Amarre, que é um filósofo de vários séculos antes, mostrando a sua influência séculos depois. Tá vendo, irmãos? Nada morre de verdade. O cara morre, os livros dele ficam lá e ele continua influenciando. Então, durante 100 anos, infelizmente, Caio Fábio, Kivitz e essa turma toda vão continuar influenciando as próximas gerações. Porque agora tem a internet e fica tudo aí, né? E aí, infelizmente, quem tenta produzir bom material, bom conteúdo, tem 80 visualizações. Enquanto essa trasteada toda tem milhares e milhares e milhões e milhões. Mas assim é. O ponto aqui, meus irmãos, é que isso aqui é muito perigoso. Estou lá fazendo a minha devocional. Lucas, não estou num bom dia, né? Brigou com a mulher, brigou com o filho, brigou com o cachorro, brigou com o papagaio, brigou com o patrão. Está fazendo devocional só porque o pastor enche a paciência e está lá. Acabou. Porque não falou a mim. Eu não tive um encontro com Deus. Eu não tive uma revelação. E veja bem, eles não estão falando de nada muito sobre... Aleluia. Eles não estão falando, irmãos, de nada muito sobrenatural. Revelação aqui não é necessariamente uma luz, o céu se abriu, não. É apenas o seguinte: isso fez sentido para mim. Isso falou meu coração. Isso invadiu as nossas igrejas. As nossas igrejas evangélicas, em grande parte, são neortodoxas na sua experiência. Hoje o culto foi uma bênção. Por quê? Não sei, mas eu arrepiei. Eu concordo, meus irmãos, que uma mensagem, uma boa dicção, isso a gente fala também em homilética, né? A aula sobre pregação. Uma mensagem com uma boa dicção, uma mensagem, né, que o camarada não é tipo, então Paulo foi até ali, tarará. Claro que isso influencia, mas nós estamos contaminados pelo entretenimento. Nós estamos contaminados pelo emocionalismo barato. Então, se uma mensagem não arrepia, né? Se o louvor, né, não repete pela 300ª, 40ª vez, né? Tu és santo, tu és santo, tu és santo, tu és santo, até que eu sinta alguma coisa, isso é mantra. O culto não valeu. Então, eu já falei isso várias vezes, meus irmãos, eu não sou contra a emoção, logo eu. O problema não é a emoção, o problema é qual é a fonte dela, certo? Há uma enorme diferença você dizer assim, gente, eu tô bem e tal, porque tomei 10 Red Bulls. Não, você não está bem. Você está com o dedo na tomada e está achando que está bem. Agora, se você está bem porque uma boa refeição, arroz, feijão, bife, salada, suco natural, estou bem. Você realmente se alimentou. Esse é um outro bem,
diferente do Red Bull, né? Diferente do artificial. Hoje, muito da experiência cristã é artificial, é Red Bull. Em lugar de você ouvir uma verdade bíblica e aqui, aí sim, produzir... Já estamos gravando de novo? Produzir em você uma boa emoção. Amém, irmãos? Produzir em você aquilo que realmente é diferente. Sabe? Mas só para completar aqui o nosso pensamento. Então, a ênfase é na experiência pessoal. Já está lá produzindo, projetando, você pode conferir o que eu falei. Esse resultado da Bíblia, eu coloquei entre aspas com letra minúscula, com o encontro com Deus, se chamou de teologia dialética. Literalmente, irmãos, teologia que vem do caminho entre ideias. O que isso significa dialética? Caminho entre ideias. O que a dialética tem a ver com isso? É a ideia, meus irmãos, de que você precisa contribuir para o processo. Nesse sentido de que a sua percepção juntou com a palavra de Deus e produz um resultado. Certo? A dialética você aplica na filosofia, aplica na política, aplica num monte de coisa. Inclusive é a base do comunismo, do socialismo, né? Mas esse não é o ponto. O ponto, meus irmãos, é que como que eu, um ser pecador, vou contribuir ao processo de Deus se revelar? Não é assim que a Bíblia ensina, meus irmãos. Quando Deus se revela, para usar as experiências bíblicas, você vê um homem perdido. Ai de mim! Porque eu sou um homem pecador, sou um homem impuro, e habito no meio de um povo impuro. E os meus olhos viram os seus exércitos. Estou perdido. Essa perspectiva bíblica cristã de inaptidão, de incapacidade, de limitação, certo? Como diz a letra do grupo Logos, o Evangelho mostra o homem morto em seu pecar, sem condições de levantar-se por si só. A menos que Jesus, que é justo, o arranque, é o que a letra da música diz, o arranque de onde está, e o justifique e o apresente ao Pai. É por isso, meus irmãos, que aquilo que você chama de forma inadequada de calvinismo, chama-se monergismo. Mono, única ação. Monergismo, única ação. É Deus que age em nós. Pastor, de onde você tirou isso? Por exemplo, Filipenses. É Deus que age em vós, tanto querer quanto realizar. É tanta evidência bíblica, meus irmãos, de quanto nós necessitamos de Deus. Aí vem uma criatura dessa. E pior, meus irmãos, se Bultmann tem os seus adeptos, esse aqui tem um fã-clube. Seu expoente mais conhecido foi Karl Barth, 1886 e 1968 morte. Podemos destacar também Emil Brunner, 1889 e 1966. Mais do que Bultmann, um monte de pastor batista, inclusive, é fanzoca de Karl Barth. Outro dia eu vi um pastor, esse é o problema, a pessoa não entende, não estuda o negócio e quer usar, né? Citando uma frase de Karl Barth. A frase de Karl Barth, meus irmãos, é sobre a palavra de Deus. Defendendo a palavra de Deus, certo? Só que tem um problema. Deixa eu exemplificar esse problema da seguinte maneira. Logo hoje o Diego não está aqui, né? Ia falar bem do time dele. Se eu falar para vocês, o rubro-negro é campeão de 1987. O que eu estou falando? Hã? Bem, gente, os homens ajudem as mulheres, por favor, explicando minha frase. O rubro-negro é campeão de 1987. O que eu estou falando? Ah, viu só? Não. Eu quero saber o que eu estou falando. O que eu estou falando? O Flamengo é campeão. Se o Diego falar a mesma coisa, o rubro-negro é campeão de 1987, o que ele está falando? O Sport é campeão. Viu como muda? Depende de quem fala. Quando Karl Barth fala que a palavra de Deus é isso e aquilo, você tem que lembrar que Karl Barth é o papa da neortodoxia. Ele não está falando disso aqui. Disso aqui. Ele está falando de algo aqui dentro que falou ao seu coração. Isso é muito diferente. Então, meus irmãos, essa é uma das razões porque eu não uso citações de gente que eu não confio. Uma vez eu tive que usar uma citação e eu não sabia quem era um homem. A citação é o seguinte: se você está namorando
um monte de menina, você está namorando a mulher de outra pessoa, a esposa de outra pessoa. Achei interessante isso, né? Aí eu fui pesquisar quem era. Esse camarada era presidente na época, dos Mormons. A frase era boa demais para passar. O que eu fiz? Fiz todo um parágrafo dizendo que não creio no que esse senhor fala, só estou compartilhando porque não é algo teológico doutrinário, é apenas uma ótima lição de vida, de que namoro não é test drive, é preparação para casamento. E aí, acho que a minha explicação era maior do que a frase. Agora, eu não cito Calbart, não cito Bultmann, não cito Brunner, não cito Kivitz, não cito Malafaia, não cito... Porque a fonte é contaminada. Porque aí veio meu irmão que se converteu semana passada, aí tá lá na rede social do pastor. Olha aqui, o pastor botou uma frase aqui de quem? Allan Kardec. Esse é um cara bom. Não. Nem que ele tivesse escrito uma frase elogiando a minha mãe. Porque vai influenciar pessoas no mundo que a gente está hoje a acreditar que eu estou endossando aquilo ali. Certo? O que eu fiz no exemplo anterior, porque não era uma frase teológica nem nada, era uma frase sobre namoro, né? Entendeu, meus irmãos? É muito perigoso, porque hoje você vê gente bebendo essas fontes e a coisa não é boa. Seguindo adiante, estamos quase terminando. Movimentos sectários e heréticos. Vai. Em termos gerais, a bibliologia desses movimentos não concordará com o que nós vimos nesse estudo. Ok? Eles atribuem caráter divino a outras escrituras, tais como, eu ia trazer, acabei esquecendo, não desculpe, o livro de Mormon, os escritos de Ellen White e o Evangelho segundo Allan Kardec. Ok? Então, o grande problema é como eles adicionam às escrituras outra coisa que pode ajudar a entender ou qualquer coisa assim. Pastor, mas a gente não tem uma biblioteca ali cheia de livros? Com certeza. Mas nenhum deles é referência ou define o que está nas escrituras, certo? E eles são completamente possíveis de serem questionados, tá? Inclusive eu faço isso. Acho que outro dia eu estava mostrando meu filho um livro lá, não sei qual era, aí eu, no canto do livro, estava assim, isso está errado. O pastor, como sou petulante, corrigiu o autor, claro. Especialmente porque ele era milenista, então está errado. Aí eu corrigi, botei tudinho que estava lá errado e a referência bíblica do lado. Tá? Porque ele é só um homem, não está inspirado nem nada. Ok? Outros irão colocar pessoas acima das escrituras, tal como Joseph Smith, dos Mormons, o corpo governante dos Testemunhos de Jeová e a Igreja Romana com o Papa. Certo? Então, não tem, obviamente, como você aceitar esse tipo de coisa acima da palavra de Deus. Irmãos, a piada, né? Como você não tem argumento, você faz graça. A piada que estão levantando ultimamente é que nós, especialmente protestantes, cremos na quarta pessoa da Divina Trindade. Adivinha qual é a quarta pessoa da Divina Trindade? Só a Escritura. Eu acho graça com um negócio desse, né? Porque quando você defende uma coisa, você não necessariamente está idolatrando aquilo. Até porque eu jamais vi um cristão de verdade, um crente, idolatrando a palavra de Deus. Já vi gente que tem uns comportamentos, né, que tipo, uma irmãzinha, quando era garota, a gente estava sublinhando a Bíblia, falava assim, meu irmão, não faça isso, é a palavra de Deus. Mas é gente simples, gente com pouco conhecimento, né, que não é uma questão tão grave assim. Mas fora isso, meus irmãos, nós não estamos aqui de maneira nenhuma idolatrando a palavra de Deus, mas apenas colocando-a como a única fonte válida de revelação, certo? Específica, além, obviamente, do Senhor Jesus, como nós falamos mais cedo. Para terminar, irmãos, prometo, último slide. Hoje a gente foi longe, né? Mas tinha que terminar uma hora essa matéria. Essa doutrina, para seguirmos para a próxima da nossa matéria. Traduções espúrias. A baixa crítica é boa ou ruim, irmãos? Boa. Tá? Lembra, a gente já viu isso aqui. Baixa crítica é a alta crítica é. A baixa crítica tenta comprovar qual é o melhor texto para nós lermos. A alta crítica tenta desacreditar completamente todos os textos. Tá? A baixa crítica tem seus limites. E os tradutores também têm um enorme desafio em transpor o tempo que se passou desde o hebraico do Antigo Testamento e o grego koiné. Juntando isso à evolução do idioma, temos várias boas traduções feitas para ajudar o entendimento do texto bíblico, certo? Então,
hoje nós temos, particularmente eu sou fã, obviamente, da NVI, como todos sabem, mas nós temos a NAA, a nova Almeida atualizada, que se livrou dos arcaísmos, não é isso? Porque eu sou do tempo onde que a Bíblia se lia coisas, não coisas, né? Porque eles insistiam em manter coisas, ainda que a regra do português tivesse mudado, né? Na época que você podia fazer isso, hoje eu acho que dá até problema. Então, e eu obviamente sou da época do que se lia vós outrora éreis. E aí ninguém entendia nada. Lá no Cauamé, quando nós trabalhávamos lá, nós introduzimos a NVI apenas o Novo Testamento, porque só tinha o Novo Testamento traduzido na época, né? Pronto. Eu me lembro claramente, irmãos, o irmão chegou para mim com a sua Bíblia Almeida atualizada, né? Que eu chamo carinhosamente de Almeida atrasada, e a NVI. Aí ele falou assim, pastor, esse texto está dizendo a mesma coisa que isso aqui? Eu falei, tá. Mas como é que eu nunca entendi antes? Porque, meus irmãos, o brasileiro mal fala brasileiro, quanto mais português. Então você quer pegar uma língua que a gente, né? Quando fala tu, conjuga errado, tu vai. E aí quer que o cara entenda o que está num texto arcaico. Então nós temos ótimas traduções hoje, as quais eu recomendo apenas 3. NAA, NVI e NVT. Se bem que eu não gostei muito não, mas não é ruim, tá? Bem, essas traduções, irmãos, não são fáceis de se fazer. De vez em quando, em um texto que eu estou pregando, eu vou tentar, praticamente no grego, fazer uma tradução minha, né? Para aumentar o meu entendimento do texto. Meus irmãos, é um trabalho hercúleo. Não é fácil. Eu tiro o chapéu para os irmãos que trabalham com tradução bíblica, porque isso é coisa de doido. Coisa que você tem que ter uma dedicação. Ontem me pediram para fazer uma tradução do inglês. 5, 6 linhas. Tá? Eu levei quase 15 minutos para decidir se eu ia para a direita, para a esquerda, para o centro, para baixo. Porque a ideia não é só dizer isso, está dizendo isso, mas é ser claro. Transmitir o que a pessoa está querendo dizer. E, meus irmãos, imagine fazer isso em 66 livros. É um trabalho enorme. Quando é feito honestamente, é ótimo e sai um bom resultado. Porém, olha lá, tais limites e desafios não têm comprometido a doutrina ortodoxa, histórica e bíblica. Certo? Não tem comprometido. Como já falei, meus irmãos, apesar das diferenças de tradução, nós não temos nenhuma doutrina bíblica, ortodoxa, fundamental, que seja ameaçada. Ah, pastor, mas aqui está parecendo que Jesus não é Deus na NAA ou na NVI. Não. Você nunca vai encontrar isso daí. Porque você tem gente séria por trás que está fazendo aquela tradução. Ok? Há uma crítica ou outra de como uma tradução poderia ser melhor feita, mas não que tenha alguma ameaça. Porém, traduções espúrias como as dos Testemunhos de Jeová, cadê o slide? Traduções espúrias como a dos Testemunhos de Jeová, além de, entre aspas, bíblias ideológicas, como Bíblia LGBT, freestyle, Bíblia feminista, Bíblia negra, têm adulterado o significado original para favorecer suas narrativas. E é aí que está, para mim, a maior cara de pau. Você pegar o texto bíblico e traduzir de outra maneira para acomodar a sua heresia ou a sua ideologia. Então, não sei se você já teve acesso à nova a tradução do Novo Mundo. É fácil, inclusive acho que eu doei uma para a nossa biblioteca, que é dos Testemunhos de Jeová. Então, todo texto que claramente pode ser usado para defender a divindade de Cristo, eles deram um jeitinho, certo? Então, é interessante. Por exemplo, Tomé. Tomé encontra Jesus na segunda visita depois da ressurreição, lembra? E aí, Jesus já vira para ele, Tomé, põe a mão aqui do lado e veja que sou eu mesmo. Não sejas incrédulo, mas creia, ou seja crente, dependendo da tradução. E aí, o que Tomé faz? Kyrios moi, kai, theos moi. Senhor meu e Deus meu. Meus irmãos, está literalmente isso no grego. Aí você pega a nova tradução do Novo Mundo, o que eles fazem? Transforma como se ele estivesse falando isso para Deus. Como dizendo assim,
Ai, meu Deus, desculpa, porque eu duvidei que ele havia ressuscitado. Eles manipulam o texto em português, é claro, também em inglês, para que não se transforme em ele falando isso para Jesus, mas a respeito do que havia acontecido. Entende? Pequena mudança no texto, e não é isso que está lá. Você lembra que eu contei para os irmãos de um livro de um ex-testemunho de Jeová? Que eu não consigo mais encontrar esse livro, Pai onde estão seus filhos? Eu falei alguns domingos atrás. Pois é, nesse livro, esse foi o texto que mais o amedrontou. Porque ele sabia grego, ele havia estudado num colégio de freiras, então ele aprendeu latim e grego. Para não perder o grego, ele continuava lendo. Quando ele começou a duvidar da sua fé testemunho jeovaística, ele começou a ler de novo o Novo Testamento grego. Aí ele chega em João 20, né? E aí quando ele lê essa frase grega que eu acabei de falar para vocês, ele estava sentado no sofá. Quando ele leu o texto, ele se empurrou para trás de pavor e o sofá virou. Ele disse que ele caiu no chão de joelhos, pedindo perdão a Deus. E ali ele se encontrou com Jesus de verdade. Lendo o texto grego, aí onde Tomé diz, Senhor meu e Deus meu. Aí eu pergunto, meus irmãos, o texto de Jeová, lendo o grego, tem a conclusão de que o corpo governante não tinha chegado. Tá? Então as traduções são assim. A Bíblia negra, que eu me refiro aí, meus irmãos, é que agora, vou te contar, todo movimento é chato. O movimento negro é um dos mais chatos que tem. E o movimento branco também, se tivesse pardo, cor de azul, tanto faz. Quando você acha que você é melhor do que qualquer outro, é horrível. E desculpa ter um lugar que fala assim, porque eu sou filho de escravo também. O ponto é que é chato o mundo que a gente está hoje. E aí os cristãos acharam que a nossa Bíblia é por demais eurocentrada. E você sabe, né? A Europa é toda branca. Pelo menos era. E aí eles entenderam que precisava de uma nova Bíblia. E aí eles criaram a Bíblia negra. Eu não lembro mais as alterações, meus irmãos, porque eu li no artigo, mas manipula de tal maneira a transformar tudo em algo ideológico. Aí você tem a Bíblia comunista, pronto, você vai por diante. Ok, meus irmãos? Essas traduções não tem nada a ver com o texto original. Nada, nada, nada. Simplesmente pegam e manipulam da maneira que querem. Resumo daquilo que vimos aqui. Há vários ataques à bibliologia. É interessante, meus irmãos, que antigamente você primeiro começava esse estudo por Deus. Depois vinha a bibliologia. Nos últimos anos foi invertido, inclusive, no nosso material. Botou a bibliologia primeiro. Por quê? Porque a fonte do nosso conhecimento, agora sim, isso estabelecido, claro que já é estabelecido para a nossa igreja, né? Vai fortalecer tudo aquilo que a gente vai ver a partir de agora. Próxima matéria, teologia própria, teologia de Deus. E aí a gente vai tudo baseado em cima de bibliologia, ok? Alguma pergunta, meus irmãos, para nós encerrarmos? Sei que os irmãos foram bastante pacientes hoje, mas a gente precisava ficar um tantinho de nada para interromper para a próxima aula. Não? Ok. Bem, recomendo aos irmãos, eu sei que seriam aí quase 5, 6 horas de vídeo, mas que revejam essas 4 aulas, fortaleçam essa área extremamente importante da gente ter bem fixado na nossa mente. Porque eu acredito na palavra de Deus, certo? Nós vimos de maneira sobejantemente abundante de que nós não temos uma fé cega, nós temos uma fé, inclusive, científica, de que nós realmente temos o documento histórico mais bem amparado em toda a humanidade. Nada supera isso aqui. A única coisa que você poderia dizer é que é fácil comprovar a autoria de alguma coisa se a pessoa escrever na sua frente. Agora, uma coisa de milhares de anos atrás, por tamanha comprovação e coesão, certo? Como a palavra de Deus, não tem absolutamente nenhum livro igual a esse. Amém, irmãos? Vamos colocar de pé? Encerrar por hoje. Deus querido, muito obrigado mais uma vez pela tua palavra. Lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. Muito obrigado, Deus, porque nós não tateamos descobrindo as coisas por nossos próprios sentimentos ou impressões, mas olhamos a tua palavra e descobrimos dela aquilo que precisamos.
abençoa o resto do nosso dia, nesse domingo tão importante, que nós possamos continuar gratos ao Senhor a cada dia, pela vida que temos em Cristo, o Cordeiro que foi morto, o Leão que ressuscitou. É em nome dele que nós oramos, hoje para todos sempre. Amém.